Olá, arrombadinhas! Não, só eu que posso. Ah, você registrou por acaso essa vinheta, essa entrada? Trademark. Ah, não sei aonde, que sou eu que registro as coisas. Bom, chegamos ao 11º Mulheres A mulher de hoje é uma mulher muito especial, muito importante para a história das lutas pelos direitos LGBT, e a gente quer muito que vocês prestem atenção e peguem as referências e pesquisem mais e mais coisas sobre ela, vale muito a pena. Sim, a mulher de hoje, ela é uma das mais importantes a advogar pelas causas LGBT no mundo. A mulher de hoje, ela fundou e cofundou diversas organizações em defesa pelos direitos da população trans e travesti de rua dos Estados Unidos. E a mulher de hoje é um dos nomes do mito fundador da luta LGBT nos Estados Unidos, a revolta de Stonewall. A mulher de hoje é Marsha P. Johnson! Ai, não vi a hora. Babado. Só pra vocês entenderem, então, um contexto geral de quem é Marsha P. Johnson. Ela era uma travesti e drag queen que morava em Nova York. Ela nasceu em Elizabeth, New Jersey, em 1945 e morreu em Nova York, em Manhattan, em 1992. Ela era uma drag queen, ela era uma grande ativista, ela era fundadora da Gay Liberation Front e cofundadora da STAR, que é Street Transvestite Action Revolutionaries, com a Sylvia Rivera, que era uma outra travesti muito amiga da Marsha. Ela viveu basicamente a vida dela inteira lutando e fazendo ativismo e militância em prol dos direitos LGBTs, que nessa época era uma coisa completamente impensada. Só uma coisa que é bacana salientar é que a Marsha nasce em 45 e é assassinada em 92. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo, a gente vai deixar algumas reportagens, alguns artigos e 2 documentários sobre a vida dela. Um disponível na Netflix, dirigido pelo David France, que é de 2017, super recente, que a gente vai acompanhar a trajetória de uma amiga da Marsha, a Victoria Cruz, que faz parte de uma associação pela não violência, né, pela defesa das pessoas LGBT em Nova York, que vai tentar fazer com que o caso Marsha P. Johnson seja reaberto e ela possa talvez investigar essa morte que praticamente não foi investigada quando aconteceu, né, no início dos anos 90. Só pra esclarecer, o que aconteceu na época foi que o corpo dela foi encontrado no rio Hudson, então foi dado como suicídio, simplesmente, a polícia não investigou, assumiu que era um suicídio e o caso foi fechado, deixado de lado. E na época, todo mundo que era amigo da Marsha, próximo da Marsha, trabalhava com a Marsha, todo mundo convivia com ela na comunidade LGBT de Manhattan, falava que era impossível, que ela não tinha comportamento suicida, que era muito mais provável que ela tivesse sido assassinada, perseguida, ou tivesse tido a influência de alguém que não queria ela viva. Mas como a polícia também não estava nem aí pro direito das pessoas trans, LGBTs e negras, né, porque a Marsha era uma pessoa negra, o caso foi simplesmente deixado de lado. E essa Victoria Cruz, nesse documentário, ela tenta então reabrir esse caso e coletar novas evidências, novas provas, para dar um fechamento justo, né, de que ela não se suicidou e de que houve alguma outra interferência aí. Contar a história da Marsha passa pelo envolvimento dos subúrbios de Nova York com a máfia. Então, muitos dos bares que recebiam pessoas LGBT, eles só poderiam fazer isso porque eles tinham acordos escusos com a polícia, mas esses acordos escusos com a polícia eram feitos através da máfia, né? Então a máfia era proprietária de imóveis nos subúrbios, nas regiões afastadas, e para poder funcionar da forma que eles funcionavam, esses lugares subornavam policiais. Inclusive, esse é um dos motes que vai levar à revolta de Stonewall. Então, para situar melhor vocês e também um pouco para tirar esse caráter de mito fundador, né, como se a história LGBT, do orgulho LGBT e da nossa luta por direitos começasse em 69, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo um artigo para a revista Cult do professor Renan Quinalha, no qual ele vai falar sobre esse mito fundador de Stonewall, né, que muito do que chegou pra gente é mais um mito do que os relatos históricos. E também quero deixar de recomendação a Cult 235 sobre os 40 anos do movimento LGBT no Brasil.
A gente também está deixando de recomendação esse livro sobre a história do movimento LGBT brasileiro, cujo um dos autores é o professor Renan Quinalha. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente está tentando mostrar para vocês, ali nos anos 40, 50 e 60, a gente tem uma série de políticas nos Estados Unidos que vão possibilitar que haja uma espécie de polícia de costumes, né? A gente vai encontrar leis e respaldo legal para que pessoas de gênero não conformante ou sexualidade não conformante sejam presas, extorquidas, agredidas, violentadas, acuadas. E é nesse cenário que a luta pelos direitos dessas pessoas vai começar. De 47 a 1950, em 3 anos, os Estados Unidos esteve sob a influência de uma onda de medo chamada The Lavender Scare, que era fruto do macartismo, né? Que era um tipo de política proposta pelo senador McCarthy. Para vocês terem uma ideia, nesses 3 anos, estima-se que mais de 5.000 pessoas LGBT perderam seus empregos por causa dessas políticas. E ela é um desdobramento de uma coisa que aconteceu nos anos 30 nos Estados Unidos, conhecida como The Red Scare, que era uma forma de demitir, desempregar e desarticular pessoas ligadas a ideias intelectuais e o Partido Comunista nos Estados Unidos. Então, esse medo vermelho virou o medo lavanda, à medida que essas políticas se voltavam para as pessoas LGBTs. Porque todo mundo sabe, todo LGBT é tudo comunista. E pensando em todo esse contexto, uma figura como a Marcha, ela é extremamente revolucionária e ela simboliza realmente a resistência, porque mesmo com tudo isso, com toda essa repressão que essa população sofria, a Marcha nunca deixou de se expressar e se vestir e andar pelas ruas de Nova York do jeito que ela queria. Então todos os relatos que tem sobre ela, nos documentários, nos artigos que você lê sobre ela, que ela era muito chamativa, que ela saía de casa com perucas brilhantes, com um casaco de pele, vestido longo, bota, ela misturava também itens masculinos e femininos. Então assim, nada impedia ela de ir pra rua e se expressar como ela achava que tinha que se expressar, dessa maneira que é bem gender não conforme, assim, ela era uma pessoa que, apesar de se autodenominar drag queen, travesti, ela era meio fluida, ela não era exatamente uma coisa só, ela era tudo e ela era o que ela queria ser. Lógico que ela teve, né, ela foi presa várias vezes, ela teve diversos problemas com a polícia, ela sofreu muitas repressões, mas isso nunca impediu que ela continuasse se expressando. Então eu acho que a figura dela nesse contexto de extrema repressão é muito importante. Porém, também é importante a gente saber que a Marcha e o Stonewall, apesar de terem sido um marco, né, na história dos direitos, pela luta dos direitos LGBTs, não foi o primeiro levante. Exato. Stonewall não foi a primeira revolução, não foi o primeiro levante, não foi o primeiro ato de rebeldia. Tivemos outros eventos antes disso que aconteceram lá também. A gente está deixando um link aqui na descrição de um escrito do professor Renan Quinalha chamado O Mito Fundador de Stonewall, né? E apoiado um pouco também no escrito do James Green, o professor Renan Quinalha vai mostrar nesse artigo que Stonewall é quase a gota d'água, né? É a faísca que faltava. É o que transbordou essa Exato, luta toda, né? Para essa pólvora toda explodir. Então, a gente tem um acúmulo que a gente pode mostrar nos Estados Unidos, na costa oeste, com um caso que vai acontecer chamado The Compton's Café, né, que foi um levante muito parecido com o de Stonewall, só que em 66, ou seja, 3 anos antes, e em 67, um grupo da Argentina, né, inspirado pela história, né, da Revolução Cubana, que também estava se organizando para demandar direitos, né, o Nuestro Mundo, né, que era esse grupo de pessoas advogando por direitos. Mas agora a gente chega então em Stonewall. Para vocês entenderem, Stonewall é o nome de um barzinho, tá? Que Zico. fica num bairro de Nova York, que é o Greenwich Village, que é uma periferia, né? Ele é bastante... Era. Hoje em dia não é gentrificou. mais. Exato. E o que acontece é, esse bar, que era mantido e dominado pela máfia, tinha um acordo com a polícia e ele havia sido um bar só para homens. Só pra homens gays. Exato, que com o tempo vai se abrindo para as lésbicas, para as travestis e para as drag queens. Ele fica, esse bar, na Christopher Street, que lá em Nova York é considerado a Rua dos Gays. É uma rua que até hoje concentra muitos bares e baladas LGBTs lá em Manhattan. E nessa época era a rua onde
os LGBTs, drags, travestis, podiam andar com uma certa, bem entre aspas, liberdade. Então, Sim. sabia-se que ali, quem fosse pra lá, sabia que ia encontrar essas pessoas, né? Essa tribo ia estar lá. E até tem uma história engraçada nesse documentário da Netflix, que fala que tinha até a calçada certa. Então, na calçada da esquerda é onde as drag queens, as travestis strut, tipo, desfilavam de um lado. E na calçada da direita estavam os homens gays, ou às vezes os homens héteros, que estavam lá pra flertar, pra paquerar com as drag queens e as travestis. Então era uma rua muito movimentada nesse sentido. E o Stonewall Inn, esse bar, tá localizado ali. Existe todo um mito que vocês provavelmente já devem ter ouvido de que a Marsha foi a primeira pessoa a tirar um tijolo na polícia e foi isso que deu início a essa revolução de Stonewall, desse levante de Stonewall. Mas isso não é verdade. A própria Marsha já declarou em entrevistas de que quando ela chegou no Stonewall Inn, nessa noite, nessa madrugada, o levante já tinha começado. A história é que ela chegou tipo umas 2 da manhã e a coisa começou meia-noite. Ela ficou sabendo do que estava acontecendo, foi chamar a Sylvia Rivera, que é essa amiga dela travesti, e elas foram pro Stonewall Inn pra dar continuidade, mas ela não tava lá no começo. Vale contar pra vocês que o que a Marsha fez foi atirar um copo de shot numa das vitrines do Stonewall, né? Então ela participou da revolta, tem vários relatos, a gente tá deixando 2 documentários aqui. Tem vários relatos sobre a Marsha no dia seguinte ter subido nos postes e atirado tijolo nos carros da polícia pra quebrar para-brisa. Aí sim, é verdade. A primeira noite foi a mais pesada, com muita briga, muita pancadaria, carro de polícia sendo virado, prisões. E depois isso foi continuando, não foi só um dia que durou. E a Marsha tava sempre ali na linha de frente. Talvez por isso que ela tenha... Como ela já tinha, acho, um destaque na comunidade... Sim, ela era um espírito daquele momento. Da luta dos direitos LGBTs naquele momento em Nova York, né? Naquela localização também, é importante lembrar. E só pra concluir, falar um pouco dos desdobramentos e os resultados de Stonewall, esse levante gerou depois uma série de passeatas, atos políticos, enfrentamentos... Uma semana de demonstração na rua, sabe? Sim, e aí um ano depois... Exatamente um ano depois, aconteceu então a primeira parada pelo orgulho, pelos direitos LGBTs lá em Nova York, nessa Christopher Street. Ela é considerada, acho que a primeira parada LGBT do mundo, né? Sim. Foi ela que foi o marco zero das paradas LGBT que acontece da forma que a gente conhece hoje. Acho que por isso que também Stonewall tem toda essa importância, né? E o fato que quando a gente conta a história dos vencidos, quando a gente conta a história dos degenerados, dos degradados, é muito delicado falar primeira vez na história do mundo, porque a história não olha pra gente, né? Então, tudo que a gente vai descobrindo são pedaços, fiapos, farrapos, que vão se ajuntando numa colcha de retalhos pra tentar contar a nossa história. Uma história que não é registrada em nenhum documento oficial. A gente tem que ir catando os pedaços, né? E os depoimentos. Então, a Marsha, além de ser um tipo de espírito dessa época, ela é muito importante como uma advogada da causa, porque ela é essa mulher trans, não binária, que viveu a vida dela como uma pessoa negra, periférica, em Nova York, que uma parte gigante da vida dela, além de drag queen, ela trabalhou como trabalhadora do sexo, né? Inclusive, mais pra frente, ela vai fundar com a Sylvia Rivera o STAR, né? Que era esse movimento das travestis de rua revolucionárias. Elas vão fundar uma casa, a né? Star House. Exato, que através de doações vai ser mantida, só que não se mantinha só através de doações. Vocês imaginem se hoje, né, projetos como a Casa 1, como o Projeto NEM, tem tanta dificuldade de se manter com doação em 2020, você imagina o que era nos Estados Unidos dos anos 60 e 70. Então, essas meninas que eram acolhidas e tiradas da rua, muitas vezes elas iam se mantendo através de trabalho sexual, que a gente já fez vídeo aqui no canal, é um dos trabalhos que sobra para as pessoas trans fazerem. E aí é importante contar que esse levante, ele não é liderado e encabeçado por homens gays brancos masculinos de classe média universitários, né? Esse levante, essa luta por direitos, esse enfrentamento com a polícia, vai ser liderado por uma Butch Queen, a Stormé de Larverie. A gente tá deixando uma foto dela aqui. E aí, olha como a história vai mostrando pra gente essas coisas. Depois que o Stonewall deixa de ser um clube exclusivo para homens e se abre para as lésbicas e para as travestis, a revolta vai poder acontecer, porque a revolta vai ser liderada pelas lésbicas e pelas travestis. Cuidado.
E aí, ok, as lésbicas e as travestis lideram esse movimento. Mas o que acontece logo depois? O que vocês acham que acontece 3 anos depois, quando o movimento ganha corpo, quando fica mais organizado, quando ganha visibilidade, quando a própria parada se organiza melhor, com mais gente? O que vocês acham que acontece? Um bando de burocrata aparece. Nossa, quem poderia esperar? Uau, caramba! E aí forma-se o quê? Um comitê. E esse comitê belíssimo faz o quê? Resolve higienizar o movimento, deixando só quem eles querem que apareça nesse movimento. E adivinhem se esse comitê não era organizado por pessoas brancas, heteronormativas, de classe média. E aí quem eles excluíram? As drag queens e as travestis. Então, apesar de elas terem dado início ao movimento que culminou nas paradas, as drag queens e travestis, uma hora foram excluídas e banidas das paradas lá nos Estados Unidos. As próprias masculinas. Tem uma cena incrível do documentário que em 73 tem essa imagem da Sylvia Rivera subindo no palco, tomando o microfone da mão dos organizadores e falando: eu vou falar sim! O que vocês estão tentando fazer, esse movimento de gente branca, universitária, não foi assim que começou. Esse não é o espírito da nossa luta. Não é por isso que a gente tá lutando. E aí revoltadíssimo. Essa cena é muito marcante, Sim. muito tocante. E ela está sob vaias. Gritos e vaias. As pessoas estão sendo violentas com ela, estão vaiando ela enquanto ela tá falando apenas verdades. É muito importante também a gente perceber que o espírito da marcha, de tudo que ela fazia naquele período, não sumiu, não desapareceu. E a parte triste é pensar o quanto a gente não evoluiu de lá para cá em termos de assistência, auxílio e acolhimento à população T, né? Então a gente, naquela época, elas obviamente não se deixaram silenciar, elas tinham um núcleo, uma rede de apoio entre elas muito forte, entre a Marcha, a Sylvia Rivera, e tem mais duas travestis também que aparecem no documentário, e que acolheram a Marcha na casa delas, que a Marcha foi lá para passar uma noite, porque a Marcha dormia em rodoviária, dormia no banco da praça, dormia na rua. Casa de amigos. Ela nunca estava num lugar só, e essas duas amigas dela falaram: vem passar uma noite aqui. E ela acabou ficando o resto da vida nessa casa com elas. Então elas tinham esse núcleo, elas não pararam de lutar, não pararam de brigar. Como acontece até hoje com as pessoas trans que se unem e criam um movimento de resistência muito forte. Elas tinham um movimento de reforma urbana super importante também, de pegar edifícios e imóveis abandonados e fazer ocupação, torná-los habitáveis, né? Colocar as pessoas em situação de rua lá dentro. Coisa que está viva, por exemplo, aqui no Brasil, no Projeto NEM, lá no Rio de Janeiro, que é liderado pela Indianara Siqueira. E por último, outro ponto que a gente pode relacionar e perceber o quanto isso não mudou é que, assim como o assassinato da Marsha P. Johnson nunca foi propriamente investigado e concluído, assim como inúmeros outros crimes contra pessoas trans nos Estados Unidos e no Brasil, até hoje a gente tem casos como Dandara dos Santos, lá de Fortaleza, no Ceará, que foi brutalmente torturada e assassinada, e até hoje não existe uma conclusão para o caso, os responsáveis não foram penalizados, e o caso continua aberto. Sem contar os inúmeros casos que a gente nem fica sabendo, que nem chega ao nosso conhecimento, que nem está nas estatísticas, porque simplesmente não interessa para ninguém divulgar, porque a nossa sociedade hipócrita, branca, cis, hétera, colorizada, não tem o menor interesse nessas vidas e não tem o menor interesse em investigar e dar fins dignos a essas pessoas, né? Conforme essa história vai sendo contada, a gente percebe quais vidas importam, quais vidas têm valor e quais pessoas serão varridas para debaixo do tapete da história. Essa luta por direitos, ela sempre continua. A gente nunca pode se dar satisfeito por concessão de direitos. A não ser que esses direitos sejam tomados à força, a não ser que a gente faça com que as nossas vozes sejam escutadas, com que os nossos corpos sejam respeitados, com que as nossas vidas tenham valor, tudo que a gente vai ver é isso. Um passinho de acordão com o Supremo, com tudo. Beijo Homero Jucá. E logo em seguida esses direitos não sendo tomados. É por isso que a nossa luta, é por isso que as nossas revoluções são constantes. E nunca podem parar. Até que isso seja tido como certo, né? Então, para encerrar, eu vou deixar aqui de novo a referência do documentário agora de 2012, dirigido pelo Michael Cassino, que no minuto 41 tem uma frase da Marcha
quando em 92 ela vê que foi construído uma estátua, um monumento em referência à revolta de Stonewall, né? Que a Rochelle está deixando aqui na tela, que são essas estátuas de casais LGBT nesse parque em Nova York. E aí a Marcia diz o seguinte: quantas pessoas tiveram que morrer para que essas duas estatuazinhas fossem colocadas no parque, para o reconhecimento das pessoas gays? Quantos anos vai levar para que as pessoas que reconheçam que todos nós somos irmãos e irmãs, somos seres humanos da raça humana? Eu quero saber quantos anos vai levar para as pessoas verem que estamos todos juntos nessa corrida de ratos. E para terminar com um pouco de esperança, eu gostaria de contar para vocês que o atual governador do estado de Nova York, o Andrew Cuomo, sinalizou a possível mudança do nome de um parque no Brooklyn, o East River Park, que talvez vá receber o nome da Marsha P. Johnson. Também, para dar um pouco de esperança, vale contar que ao lado desses monumentos, dessas estátuas do memorial do Stonewall, pode ser que fique pronta agora, para 2021, uma estátua da Sylvia Rivera e da Marsha P. Johnson naquele parque. Se isso acontecer, a gente está falando dos primeiros bustos, né, das primeiras estátuas em homenagem a pessoas trans na história dos Estados Unidos. Então esperamos que a história da Marsha, da Sylvia e de todo esse movimento inspire vocês a continuar lutando, a olhar para essas populações que são pouco assistidas e pouco olhadas. Procurem saber mais sobre elas, vejam as entrevistas e documentários, é muito inspirador, a energia dela é realmente uma coisa incrível, o jeito que elas falam, o tanto de luta que elas colocam na vida delas, e que vocês também reparem no pequeno detalhe de que não dá para falar de movimento LGBT sem as mulheres. Né? Mulheres. Tá joia? É isso, então né? até a próxima. Um beijinho. Um beijinho. Tchau.